continuo falando sobre economia, mas agora com a nossa Rita Mundim. Rita, sobre o anúncio ainda do governo para baixar os preços dos alimentos, o mercado reagiu não só a essa medida, mas também em relação ao evento com o PT, né, do presidente, em relação ao MST. Qual é a reação do agro, hein? Seja bem-vinda. Pois é, nós vimos aqui anteriormente que a reação não foi nada positiva, porque a inflação no Brasil é uma inflação estrutural e uma inflação provocada por governos, né, um atrás do outro, sem responsabilidade fiscal. Então, o que nós necessitamos é essa vontade política de equilibrar as contas e de gerar superávit, e não de governos que coloquem a culpa exatamente em quem produz. Então, é simplesmente assim, ontem o presidente Lula se recusou, ninguém sabe por quê, ele não compareceu à reunião com a classe produtiva, mas hoje ele estava aqui em Minas Gerais, né, conversando com o MST. Então, é uma certa incoerência. E essa incoerência, ela pode ser vista na preocupação do próprio Banco Central, porque o diretor de política econômica do Banco Central, ele estava hoje no evento em Portugal, falando da dificuldade, que as dificuldades do Banco Central em trazer a inflação para o centro da meta, ou pelo menos para o teto da meta, mas ele falou para o centro da meta, estão cada vez maiores, porque houve uma desancoragem das expectativas. O que é desancorar a expectativa de inflação? É você perder a credibilidade que você está fazendo uma boa gestão das contas públicas. E é isso que tem feito que essa inflação tem aparecido no Brasil desde abril do ano passado, quando as metas fiscais foram mudadas. A partir de abril, nós tivemos uma série de eventos, inclusive o adiamento do pacote fiscal por causa de eleição. Então, por motivos políticos, adia-se qualquer coisa no Brasil e você contrata a inflação, porque o governo quer gastar, quer ganhar a eleição. Depois, o pacote que foi extremamente aguardado, vem um combo onde de um lado você anuncia um corte de despesas e do outro você anuncia uma renúncia de receitas com o imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000. Então virou uma bagunça. E o mercado começou a desacreditar. Por que o mercado? Todo mundo fica, mercado. Gente, o mercado é onde preços são formados. O mercado é onde compradores e vendedores se encontram todos os dias. Quem ganha, o comprador ou o vendedor? Tudo vai depender da situação. E são duas variáveis extremamente importantes para qualquer país. É a taxa de juros e a taxa de câmbio. Se o país vai bem, e é bem administrado, a taxa de juros é estável. A política monetária, ela exerce o seu papel e as metas inflacionárias são cumpridas. Mas se o país é mal administrado, essa política monetária tem que ser cada vez mais restritiva para poder segurar o dinheiro que está aqui dentro e atrair capital, que eu chamo de capital de motel, que vem para dormir aqui no Brasil, mamar na taxa de juros e ir embora. Então, é nesse ciclo que nós estamos entrando novamente, esse descrédito, e aí o que acontece? A taxa de câmbio se assanha, os dólares param de entrar, quem está aqui dentro quer sair. Então, essa é a inflação no Brasil, que é um aumento generalizado de preços. Quando a gente olha para os alimentos são sazonais. Quando a gente olha para o PIB que saiu hoje, o agro foi o grande destaque negativo, com uma queda forte de 3,2% por causa de eventos climáticos. Então, para que zerar imposto daquilo que a gente exporta? Então, aquilo que teve o imposto zerado responde por 1% das importações. Nós somos os maiores exportadores de café, a gente é um dos maiores exportadores de milho, de açúcar. Então, nós vamos zerar imposto daquilo que a gente mais produz, daquilo que nós fornecemos para o mundo. Então, isso é meio maluco. E a gente tem que entender que as safras, né, são sazonais e que riscos climáticos afetam o preço de mercado. Então, está tudo muito complicado. O cenário, quando a gente fala sobre questão fiscal, o que me preocupa é, depois, lá na frente, para poder tentar resolver a conta, fala-se em uma outra reforma da Previdência. Aí todo brasileiro tem que pagar, né? Porque aí passa o tempo, passa a idade e o brasileiro vai se aposentar com mais tempo ainda.
né? Isso preocupa. Agora, Rita, o presidente Lula questionou o preço do ovo e disse que se uma solução não for encontrada, vai precisar tomar uma atitude drástica. O que poderia ser essa atitude? Vai mudar o regime, né? Porque nós temos uma economia de mercado. Então vamos para um capitalismo de Estado, para um socialismo, que aí quem vai determinar o preço do ovo, da carne, não vai ser o mercado, vai ser o governo. Mas resta saber se o governo tem competência para produzir em condições de mercado ovo para todo mundo, carne para todo mundo. Aí a gente tem que olhar na história e olhar o que foi a Revolução Russa, o que foi a Revolução Cubana, o que é a Venezuela, o que foi a Argentina. Então, a gente tem que ter bom senso, ou a gente tem uma economia de mercado e entende que a culpa da inflação no Brasil, uma inflação estrutural provocada pelo excesso de gastos públicos e gastos de péssima qualidade, ou então a gente tem que mudar o regime. É isso. Então, assim, nós estamos numa economia de mercado. Então, o governo tem que fazer a parte dele, ao invés de culpar quem produz, quem corre risco todo dia. Qual o risco que o governo corre na hora que ele determina qual é o preço do ovo? Como é que ele sabe quanto que o produtor precisa para sustentar a galinha, comprar a ração? Isso é mercado. E o que está acontecendo agora com o preço dos alimentos, está havendo uma questão de uma demanda mais forte por café, por carne, no mundo inteiro. A gente tem que entender, mas se o governo não entende isso, eu gostaria de saber quais seriam essas medidas drásticas. Agora, vamos falar agora sobre PIB, o Produto Interno Bruto. O IBGE divulgou hoje que a economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. Agora, Rita, primeiro, como foi a reação do mercado? E segundo, se o país cresceu, isso não é bom para a gente? O que está acontecendo que assim, o país deveria crescer mais do que 3,4%? Por que a gente fala em um cenário muito turbulento, um cenário não favorável para a economia daqui para frente? Tudo bem que tem a questão fiscal, que a gente falou agora há pouco, né? Mas essa notícia é uma notícia positiva? Aí que é aquilo que a gente vem tentando explicar aqui. O país tem um potencial de crescimento. Se ele cresce mais do que ele é capaz de crescer, que as condições de mercado, de oferta de bens e serviços é capaz de oferecer, então esse crescimento excessivo, ele gera inflação. Então, você vê, por que a Bolsa subiu? Então, o país cresceu menos do que se esperava. Esperava-se um crescimento de 0,4 a meio no quarto trimestre. Cresceu 0,2. O Ibovespa subiu 1,5%, liderado pelas ações que a gente chama das empresas cíclicas, aquelas que precisam de um juro mais baixo de crédito para alavancarem os seus negócios. Porque o mercado antecipa o futuro. Então, essa desaceleração foi comemorada. Essa desaceleração permite que o Banco Central consiga controlar a inflação com um juro menor do que aquele que nós estamos prevendo hoje. Então, olha só, é assim que a economia funciona. Você não pode gerar excessos ou um crescimento manipulado por benefícios fiscais, por excesso de consumo, por oferta de crédito, com uma taxa de juros extremamente elevada. Então, isso é um crescimento insustentável. Você tem um crescimento naquele momento, mas depois as condições do país vão só deteriorando, porque o país se endivida e os investimentos que são necessários para que haja um crescimento da capacidade instalada, aí sim. Aí, quando você investe em novas máquinas, novos equipamentos, novas unidades, você gera emprego, você gera renda. Esse crescimento é sustentável. Esse crescimento à la PT, que já foi feito outras vezes em outros governos, é um crescimento baseado no consumo e não no investimento. Então, a gente tem que crescer de forma sustentável. Por quê? Nesse crescimento baseado no consumo, o Estado ele entra distribuindo vários auxílios, né? Pé de meia, não sei mais o quê, bolsa isso, bolsa aquilo. E o que acontece? O Estado se endivida. E o próprio Estado não investe em infraestrutura, naquilo que se faria bem para toda a população e geraria emprego e renda. Então, é por aí que a gente tem que olhar. O grande destaque do crescimento de 3,4% foi o setor de serviços, que cresceu 3,7%. O agro caiu 3,2%. E a indústria foi positiva, cresceu 3,3%. Por quê? Porque houve
um crescimento da indústria para atender esse consumo mais forte. Então, a indústria foi a grande estrela, principalmente do quarto trimestre. E dentro da indústria, a construção civil chamou a atenção. Agora, quando a gente olha pelo lado, né, da demanda, que esse é o lado da oferta, né, quem produziu. Pelo lado da demanda, quem consumiu? No quarto trimestre, o destaque de consumo foram os gastos do governo. Os gastos das famílias caíram 1%, os gastos do governo cresceram 0,6% e os investimentos 0,4%, que o investimento é a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento das empresas. No ano, de novo, o setor de serviços cresceu 3,7%, a indústria 3,3%, o agro recuou 3,2%. E os investimentos cresceram 7,3%. Então, basicamente, esse é o resumo. Foi um crescimento bom, mais forte do que se esperava, sim, mas qual é a qualidade desse crescimento e qual será o preço desse crescimento nos próximos anos para a sociedade brasileira? Deixa-me ver se eu entendi. Você fala que o Estado acumula dívida, no caso, né? Isso porque o consumo, o crescimento não sustentável cria inflação. Com a inflação, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Aumentando um ponto a taxa de juros, o país tem que pagar bilhões na dívida. É isso? Estou errado? É isso, mas por quê? Porque o dinheiro do contribuinte é gasto de uma forma ineficiente. Então, a eficiência do gasto público teria que gerar superávites fiscais. Então, o governo tem que gastar menos e com mais qualidade. Então, o que está acontecendo no Brasil é um gasto que não tem, na ponta, aumento da qualidade da malha rodoviária, dos portos, não existe isso. Então, o crescimento é em cima do incentivo ao consumo através de políticas fiscais de distribuição de benefícios. Então, isso vai nos empobrecendo. E o governo ainda vai criando uma geração que não procura emprego e vai criando também um problema para a classe produtora de mão de obra, porque esse excesso de benefícios acaba gerando uma falta de mão de obra. E quando você não quer procurar emprego, você não está desempregado. E o desemprego está lá embaixo no Brasil. Então, não tem mão de obra de qualidade, porque você prefere fazer um bico e pegar uma bolsa do que se qualificar e do que trabalhar. Então, é um problema sério que tem que ser resolvido.